Graça e paz, irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos nessa manhã de domingo para o estudo da Palavra do Senhor na nossa escola bíblica dominical. Estamos no estudo 27, o Evangelho aos Gentios, parte 3, questionamento dos legalistas. Só avisando a você, nosso ouvinte, irmão, quem é da igreja recebeu a revista. Quem não é, que está aí em suas redes sociais e não tem essa revista, você pode encontrar esses estudos num blog chamado Vida Cristã Sempre, e você terá todas essas mensagens aqui de edificação para a vida de vocês, e também estudos, vários outros, de várias cartas, livros da Bíblia e Evangelho. Está lá um monte de estudo para você se fortalecer e conhecer um pouco mais o Evangelho. Nós vamos então para o texto base nesta manhã, que é Atos 11, de 1 a 4. Tá? Atos 11, de 1 a 4. Vamos à leitura. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Vamos orar? Obrigado, Pai, por essa manhã estarmos reunidos para o estudo da Tua Palavra, para a edificação da nossa vida. Quero nesse momento de intercessão pedir pela vida de todos os nossos ouvintes, quer sejam irmãos em nossa igreja, quer sejam pessoas que estão aí do outro lado, ouvindo esta instrução direta dos céus, que isso possa trazer edificação para a vida de cada um dos nossos ouvintes. Quero pedir pela nossa nação mais uma vez, por aqueles que nos governam, quero pedir por aqueles que estão na linha de frente no combate a essa epidemia, quero orar pela vida daqueles que estão fracos na fé, quero orar por aqueles que, por causa desse período tão difícil, estão com qualquer sentimento, ó Pai, angústia, o Senhor possa visitar cada coração, dando alívio, dando a paz e a tranquilidade. Continua a falar conosco através da Tua Palavra e que possamos ser, então, instruídos para que possamos colocar em prática tudo aquilo que vamos ouvir nessa noite através da Tua Palavra. Abençoa todos aqueles que estão, ó Deus, nos campos missionários pregando o Teu Evangelho. Abençoa, a Deus, as nossas instituições batistas no Brasil e no mundo. Vem estar com cada um deles, cada diretor, cada presidente, para que possam, nesse momento tão difícil, poder agir conforme a Tua santa e bendita vontade. Pedimos ao Senhor que possa suprir todas as necessidades dos nossos irmãos e de todas as nossas entidades batistas, em nome de Jesus, a que eu oro e agradeço. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, ouvintes, é preciso então entendermos que nós estamos num contexto aqui, dentro desse estudo, que é em relação a dois personagens principais nesse contexto, que é Pedro e Cornélio, o centurião que foi visitado pelo Espírito Santo exatamente no mesmo momento que Pedro também havia sido visitado. E agora, meus irmãos, alguns dias se passaram desde o encontro entre Pedro e Cornélio. Agora Pedro está já em Jerusalém, que era o centro religioso dos judeus, As notícias haviam se espalhado acerca dos eventos ocorridos lá em Cesareia, onde há o encontro então de Pedro com Cornélio. Pedro estava em Jope, ele vai até Cesareia nesse encontro maravilhoso promovido pelo Senhor. E Pedro agora então teria que enfrentar os legalistas no retorno a Jerusalém, que na maioria das vezes eram terrivelmente hipócritas, Pois conhecendo a lei, não a praticavam. E aí você sabe todo o contexto, que dos legalistas dessa época, dos fariseus, dos escribas, que muitas vezes, conhecendo a lei, não praticavam a lei, mas exigiam sempre então que os outros a praticassem. É aquela velha história de sempre:
faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Então esse estudo 27, ele nos conduzirá a 4 verdades que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã. Você que tem a revista aí, tem que ler durante a semana e se aprofundar mais. Você que não tem, que está nos ouvindo pela primeira vez, tem um blog para que você possa ficar antenado, sabendo de tudo aquilo que nós já escrevemos lá. O irmão Joel tem escrito para nós corrigimos e acompanhamos, né? E eu quero então aqui trazer algo mais para que você possa ser edificado nessa manhã e trazer mais conforto, mais alívio para o teu coração. Primeiro ponto que eu quero destacar nessas 4 verdades que nós encontramos nesse texto está no versículo 1, notícias boas alegram o coração. Primeiro, notícias boas alegram o coração. Diz assim, os apóstolos, né, e os irmãos que de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Boas notícias alegram o coração. Como é bom, né? Receber boas notícias. Como é gostoso quando você recebe boas notícias. Assim que Pedro chega em Jerusalém, é recebido pelos demais apóstolos e demais irmãos lá em Jerusalém. Havia uma grande expectativa, então, né, sobre a viagem. Alguém faz uma viagem e quando essa pessoa retorna da viagem, você quer saber as boas notícias. O que aconteceu de bom nessa viagem. Não foi diferente com Pedro. Quando Pedro chega, né, dessa viagem missionária, ele é recebido pelos apóstolos, por alguns irmãos, com o coração alegre, querendo saber as notícias, né? Tudo que eles tinham feito nessa viagem missionária. Pedro, então, ele passa a contar-lhes a história, né? As histórias maravilhosas, primeiro da ação do Espírito Santo. E ele começa a contar o que havia ocorrido ao longo dessa viagem missionária. Como as pessoas receberam, então, lá, né, nos lugares onde ele passou, o Evangelho. Então era motivo de regozijo, de muita alegria. Como houve mudança na vida das pessoas. E Pedro está contando a história. Olha, como as pessoas receberam o Evangelho. Como houve mudança de vida nas pessoas. E era um momento de muita alegria. Boas notícias trazem sempre muita alegria. Como os milagres, né, foram decisivos para mostrar, então, o poder de Deus naquela ocasião, as pessoas. Então, tudo isso está sendo noticiado. Como eles foram supridos das necessidades. E Pedro está contando a história. E o povo se alegrando, né? Esse versículo primeiro, se alegrando com as boas notícias de Pedro. E como é bom, então, receber boas notícias, né? Como é gostoso. Quando a notícia não é muito boa, nós não gostamos. Apesar que temos que receber e tentar contornar a situação. Mas ninguém gosta de receber notícias ruins. Porém, aqui, as notícias eram boas, né? Estavam alegrando o coração daqueles irmãos e dos apóstolos, né? Como eles tinham sido supridos de todas as necessidades por Deus, né? Então é interessante. Boas notícias alegram o coração. Houve grande festa, né? Quando eles souberam que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Pedro saiu para uma viagem missionária. Então, quando o missionário retorna, você quer saber o que aconteceu. E Pedro trouxe grandes notícias, né? Grandes notícias, inclusive, da recepção da palavra de Deus naqueles corações. Porém, se por um lado havia muita alegria, por um outro lado, houve grande descontentamento de um grupo, né? Descontentamento de um grupo. Haviam também aqueles que são incansáveis em serem negativos. Você percebe que sempre quando alguém, talvez até na igreja mesmo, ou em qualquer lugar, traz uma notícia boa e todo mundo está se alegrando, sempre vai haver alguém, né, que são incansáveis em serem negativos. Já perceberam isso? E são questionáveis, né? São questionadores, inquiridores. Todos os lugares são iguais. Havia uma grande festa, uma grande alegria com as notícias que Pedro estava trazendo aos irmãos. Porém, sempre houve e sempre haverá aqueles que são negativos
que são questionadores, que são manipuladores, né? E a serem, segundo eles, donos da verdade. Todo lugar é a mesma coisa. Não foi diferente aqui. Percebe então que quando as notícias estavam tão gostosas, havia um grande regozijo, houve também alguém lá que era incansável em ser pessimista, em ser negativista, em ser questionador, em ser manipulador da verdade. E segundo eles, normalmente esses são sempre os que acham que são donos da verdade. Foi o caso de alguns partidários da igreja. Olha só, meus irmãos, esse texto aqui traz uma informação muito importante aqui para nós. Apesar de muitas vezes as coisas estarem dando tudo certo, a coisa está andando corretamente, perfeitamente, conforme Deus quer, e nos alegramos por isso, sempre haverá alguns partidaristas na igreja. Sempre haverá aquele que, apesar de tudo estar certo, ele vai arrumar um porém para certas situações. Não foi diferente aqui. Primeiro destaque, então, aqui é essa alegria. Alegria que foi contagiante no coração daqueles irmãos. Porém, sempre haverá quem entre de maneira contrária a esta alegria, né? Trazendo, então, alguns pensamentos que, de fato, até desanimam, né, aqueles que estão alegres. Assim nós chegamos a uma segunda verdade. A primeira verdade, então, meus irmãos, é essa verdade de que boas notícias alegram o coração. E havia ali, diz o texto, apóstolos e irmãos que estavam se regozijando, se alegrando, porque eles estavam ouvindo falar. Pedro estava falando que os gentios haviam recebido a palavra de Deus do coração. E era motivo de grande alegria. Porém, meus irmãos, o que nós vimos aqui também na sequência do texto é que sempre haverá pessoas que vão desanimá-lo, haverá pessoas que vão ser negativos, que vão trazer uma palavra de desânimo. Não caia nessa situação, não. Continue se alegrando no Senhor. Por isso que Paulo diz, regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Alegrai-vos sempre, ele escreve aos Tessalonicenses, irmão lá de Tessalônica. Segundo, se a primeira verdade é essa alegria, segundo ponto que eu quero destacar nesta manhã está exatamente no versículo 2. Vamos lá? Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo, preste atenção, assim que Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam. Esse é o detalhe do texto. Segundo, as críticas fazem parte da vida cristã. Temos que nos adaptar e nos acostumar com esta realidade, com essa verdade. As críticas fazem parte da vida cristã. É difícil, mas temos que nos acostumar com as críticas, pois elas fazem parte, então, da nossa vida, e não apenas da vida cristã, mas em todas as áreas. Quando Pedro chega em Jerusalém, trazendo boas notícias, muitos se alegraram, muitos ficaram felizes, radiantes, contentes com a notícia de que os gentios haviam recebido, um dos gentios era Cornélio, haviam recebido o evangelho. Porém, do outro lado, haverá sempre aqueles que criticam. Não foi diferente aqui. Aliás, na vida secular é a mesma coisa. Você tem que se adaptar, se acostumar com as críticas. Tanto no seu serviço, na faculdade, na sua casa, em qualquer lugar, sempre vai haver aqueles que, no momento de alegria, jogam um balde de água fria, né? Traz a tristeza, desanima. Esses são acostumados a críticas.
E nós devemos nos acostumar com as críticas, porque seremos criticados. Depois de haver uma grande alegria ao receberem as boas notícias de Pedro, uma parte da igreja passou a criticar o fato do evangelho ter alcançado os gentios. É impressionante o que nós estamos aprendendo nessa manhã. Depois de uma grande alegria da graça de Deus ter alcançado os gentios, de Pedro expor essa grande alegria, uma parte da igreja passou a criticar o fato do evangelho ter alcançado essas pessoas. É assim até os dias de hoje. Não é muito diferente, não. Afinal, eles não tinham a noção de que o evangelho era para todos. Eu até concordo, porque eles não sabiam que o evangelho era para todos. Mas a partir do momento que Pedro expõe que o evangelho alcançou os gentios, era para se alegrar, mas não houve essa alegria. Esses que ficaram em Jerusalém ainda não haviam entendido que o evangelho era para todos e não somente aos judeus. Temos que aprender, meus irmãos, que as críticas fazem parte da vida. Às vezes é doloroso, mas temos que aprender. As críticas fazem parte da vida. Aliás, devem servir de motivação para que nós possamos melhorar em tudo na vida. Não se deixe abater pelas críticas. Não se deixem abater pelas críticas, mas use-as para se aperfeiçoar, para melhorar em tudo. Use as críticas para você melhorar como ser humano, como pessoa, como crente. Use as críticas para melhorar e que as críticas sirvam de alavanca, então, para o teu sucesso, para o meu sucesso e para o teu sucesso. Se estão criticando, essas críticas, mesmo que elas sejam de maneira negativa, devem servir para nós como alavancas para o nosso sucesso. Porque nós vamos aprender com as críticas, mesmo elas sendo destrutivas. Nós vamos pegar essas críticas e melhorar a nossa condição, a nossa situação. E as críticas, muitas vezes, e na maioria das vezes, para quem consegue entender isso, ela vai servir de alavanca para o sucesso. Você vai melhorar. Às vezes, até quando você está fazendo o que é mais correto possível, será criticado. Pois sempre haverá quem se ache mais capaz e melhor que você, mesmo não sendo. Porém, não são capazes de assumir a responsabilidade que você assume, o compromisso que você assume. E aí, qual é a solução? Criticar. Em vez desses outros que ficaram em Jerusalém, desses líderes, desses partidários, se alegrarem com Pedro, pelo fato do evangelho ter alcançado mais vidas, eles estavam então criticando, mas não assumiram a responsabilidade e o compromisso eles não queriam. De entender o porquê da situação, porque Deus fez aquilo. Não, foram criticar. Assim chegamos, depois disso, a uma terceira verdade, semelhante a uma plantação. Vamos lá? Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Eu quero que você imagine agora, meu querido irmão, uma plantação de trigo. Põe na tua cabeça aí, uma plantação de trigo, né? Como é lindo, não é? Ver cada fase do seu desenvolvimento. Esse terceiro ponto que eu quero destacar para os irmãos, essa terceira verdade, é exatamente a igreja é semelhante a essa plantação. Desde o momento que é semeado na terra até a colheita, não é? O que muitas vezes não percebemos é que em meio à plantação sempre há uma semente que ninguém plantou, que é o joio. Então percebe o que está nos trazendo esse versículo 3? Pedro está feliz, as pessoas o recebem com muita felicidade, né? Há todo um diálogo, há todo um momento, aí começam as críticas, e agora o versículo 3 chega no auge dessa crítica. Eles dizem assim: você entrou na casa de homens e circunciso comeu com eles.
Quer dizer, no conceito daqueles judeus, era pecado, então era impuro ele ter feito isso. E por isso eles fazem esse questionamento. Então o que acontece? Percebam bem, a igreja é semelhante a uma plantação. Há uma plantação de trigo, por exemplo, onde você olha e está aquela maravilha. Porém, meus irmãos, o que ninguém percebe é enquanto aquele que plantou sabe tudo isso, todo o processo, e se alegra no final, porque ele arranca aquilo que não presta no final. Ele arranca o joio que o lança fora da terra. Os que apenas apreciam de longe, né, não imaginam o trabalho que dá e ainda desvalorizam quem faz. É assim na igreja. Ao invés deles ficarem felizes do evangelho ter alcançado gentios, eles ficaram tristes e começaram a criticar. E aí aqui o terceiro ponto eles dizem: você entrou na casa de homens que não mereciam você entrar, Pedro. Eles são incircuncisos e você ainda come com eles. Quer dizer, a igreja é assim também, né? Há sempre aqueles que vão criticar o que você fez, mas eles olham o campo assim, né? Quem faz, Pedro, por exemplo, é semelhante a esse, olhou o campo e viu o campo pronto, e ele semeou a semente, mas no meio da semente há sempre o joio. Entre a plantação de trigo há sempre o joio, sempre aquele que vai criticar, sempre aquele que vai fazer tudo aquilo que não é bom, não agrega valor nenhum ao reino, né? Enquanto o que plantou sabe tudo isso, todo o processo, alguns que ficam só olhando a coisa acontecer e ainda querem criticar. É interessante isso, né? A igreja é assim, é igual a ervas daninhas, né? Ervas daninhas, que são plantas que nascem espontaneamente e o pior de tudo isso, e em lugares indesejados. Assim é a erva daninha, atrapalhando o crescimento da produção agrícola. A igreja é assim também. Quando Pedro chega com boas notícias da viagem missionária e seus frutos, o trigo, aqueles que normalmente só criticam, querem arrumar confusão, que são joio. Sempre haverá um hipócrita de plantão, querendo atrapalhar o avanço do evangelho. Aqui nós estamos falando dos legalistas. Eles são assim. Os legalistas que muitas vezes conhecem a lei, mas nem vivem a lei que conhecem. Os legalistas estavam acusando Pedro de ter levado o evangelho a impuros, e esses impuros, então, não poderiam ter esse direito. Então, muitas vezes, nós só queremos observar e só observamos o campo quando está tudo plantado, tudo bonitinho. Mas depois queremos colher, né? Mas não sabe o trabalho que deu, né? Não valorizamos, criticamos. Às vezes a igreja é idêntico a esses legalistas, que conhecem muito bem a letra, mas a prática da letra não sabem fazer. Então é muito bonito, né, um campo de plantação de trigo, mas não sabe o trabalho que dá. E não sabe também que no meio do trigo cresce o joio, mas o joio sempre será lançado fora. Os que criticam são semelhantes ao joio. Os que criticam são semelhantes à erva daninha. Ninguém planta, olha que interessante, a erva daninha ninguém planta. Ela vem sozinha, ela nasce sozinha, é espontânea. E normalmente ela cresce em lugares que você não quer que ela cresça. Não é? Não quer, porque atrapalha o restante da agricultura, o restante da tua plantação. Então tem crentes que é assim. Atrapalham o crescimento da igreja, a produção da igreja, porque são legalistas, porque sempre arrumam um ponto, uma vírgula, um sinal a mais ou a menos daquilo que é a letra. Os legalistas são assim. São questionadores normalmente, são acusadores normalmente, mas dificilmente, preste atenção, esses críticos que são semelhantes a
joio no meio do trigo, que são semelhantes às ervas daninhas na sua agricultura, e são assim também na igreja, aqui nessa analogia, esses são sempre questionadores, sempre são acusadores, mas dificilmente contribui com o plantio ou com a colheita. Normalmente, esses não se preocupam com as outras coisas, só querem o retorno, só querem o benefício, mas não contribuem com o plantio, nem muito menos na hora de colher. Eles querem tudo pronto. Normalmente os críticos são aqueles que não fazem, mas também não querem deixar o outro fazer. Então, está aqui uma outra lição para nós, né? Uma outra verdade encontrada nesse texto. A igreja é semelhante a uma plantação, onde o quê? Cresce trigo, mas cresce joio. O joio aqui são os críticos, que ao invés de se alegrar com vidas que foram alcançadas, os gentios aqui no caso, eles se entristeceram dizendo, você está impuro como eles estão impuros, são incircuncisos, né? E aqui a palavra de Deus nos ensina que na igreja também acontece esse tipo de situação desagradável, né? Os questionadores, os acusadores, né? Estão aí também no seio da igreja. A quarta verdade que nós encontramos aqui nesse texto, no versículo 4, diz assim, Pedro então começou a explicar-lhes exatamente tudo o que havia acontecido. Tem que dar uma resposta muitas vezes, e Pedro está dando a resposta. Quarto ponto, explicar detalhadamente o que é o melhor caminho, ou o melhor caminho. Quarto ponto. Algumas pessoas, meus queridos, compreendem rapidamente uma situação. Algumas pessoas, você fala alguma coisa, ela compreende rapidamente. Outros possuem uma tremenda dificuldade em entender. Por dolo ou não, mas tem uma tremenda dificuldade em entender. Há um personagem, eu quero trazer aqui a sua memória, se você não conhece, eu vou mais ou menos dizer aqui. Há um personagem num programa de comédia que o seu papel tem como ponto alto uma frase que é assim: é que eu gosto de explicações nos seus mínimos detalhes. Você já viu esse personagem? É um personagem que passa num programa de televisão e o personagem dele é o seguinte, ele é um questionador, ele faz, ele pergunta e ele quer tudo nos seus mínimos detalhes. Tem pessoas que são assim, por dolo ou não. Às vezes é porque não entenderam mesmo, mas a grande maioria em igrejas são desses que querem nos mínimos detalhes para complicar a sua vida, para complicar a vida da igreja, né? Tem pessoas que são assim na igreja também. Por mais que você explique, e olha só que interessante, por mais que você explique para ela uma situação, essas pessoas insistem em não entender. Alguns pela dificuldade mesmo, eu entendo isso. Alguns têm dificuldade de compreensão, mas outras por serem pessoas que gostam de criar certas situações para estarem sempre em evidência, no centro das atenções. São polêmicas e são geradoras de confusão na igreja. Eu tenho certeza que você não é uma dessas pessoas, mas certamente conhece alguém assim. Normalmente, em todas as situações problemáticas, você já sabe quem é que está no problema. Alguém chega para você e diz, olha, houve um problema assim. Você já imagina a figura da pessoa. Porque essas pessoas só causam muitas vezes transtornos à igreja. São pessoas que não contribuem, mas querem então trazer tumulto. E se você analisar bem, são sempre as mesmas. Você percebeu que são sempre as mesmas pessoas? São sempre as mesmas que trazem problemas à igreja. Elas são sempre e estão sempre procurando encontrar algo para questionar. São questionadoras por natureza. Eu creio que você questionar é saudável,
Mas quando esse questionamento é feito com intenções maliciosas e sem fundamento, porque tem questões que não são maliciosas e tem fundamento, mas a maioria das vezes dessas pessoas questionadoras, né, que são as legalistas, são portadoras da verdade da lei, elas gostam mesmo de causar transtorno à igreja. Se você analisar bem, são sempre as mesmas. Mas essas intenções, elas sempre vão por água abaixo, não vão dar em nada, vão dar com burro nas águas, como dizem alguns. Eu creio que questionar é bom, mas com fundamento, né? Com fundamento, com sinceridade. E agora, os bem-intencionados são facilmente percebidos e é sempre uma alegria poder ensiná-los. Eu não estou dizendo que você não pode ser questionador. Eu acho que você deve ser questionador, mas sem querer, através disso, manipular ou trazer alguma malícia, alguma questão que não seja agradável a Deus, ou trazer transtorno, ou trazer confusão à igreja, né? Agora, uma pergunta bem intencionada, você percebe facilmente. Você percebe facilmente. E quando você percebe que essa pergunta é bem intencionada, é na verdade, uma alegria para você. Porque aí você vai poder ensinar essa pessoa a situação, letra por letra, e ela vai compreender. O problema é quando uma pessoa é legalista e ela começa a arrumar situações para tentar denegrir a tua imagem, ou então tentar fazer com que as outras pessoas achem sempre que você é o doutor da lei, é correto em tudo, é certo em todas as áreas. Normalmente são fariseus. E é interessante, essas pessoas que são muito questionadoras, algumas fazem isso para ficar em evidência, né? São pessoas que são carentes, né? E tem que estar sempre, ela sempre tem que ser o centro das atenções, né? Na igreja. E aí causam sempre transtornos à igreja do Senhor Jesus. Então, o último ponto que eu quero destacar nessa manhã para os irmãos é exatamente essa questão de explicar detalhadamente o melhor caminho. Não tenha problema, explique detalhadamente o melhor caminho, mas não seja tolo, não seja manipulado, não seja usado por tais pessoas. Seja esperto, né? É explicação, sim, mas se você perceber que há malícia e má intenção, procure então ser realista com essa pessoa. E a conclusão que eu chego então para o nosso estudo neste domingo pela manhã, a conclusão é objetiva e é direta. Primeiro, boas notícias boas notícias alegram o coração. Então, espalhem boas notícias. Amém? Boas notícias alegram o coração. Então, espalhem boas notícias. Segundo, as críticas fazem parte da vida. Aprenda isso, meu querido. Irmão e ouvinte. As críticas fazem parte da vida. Então, aprendam a usá-las para se tornar um crente melhor. Terceiro, a igreja é como uma plantação. É linda, a igreja é linda. Então saibam que haverá sempre joio e ervas daninhas no meio da igreja. Saiba disso, em qualquer outro lugar, não somente da igreja. A igreja é como uma plantação. No nosso contexto da igreja, então, a igreja é como uma plantação. Então saibam que haverá, no meio da plantação, sempre, no caso da plantação de trigo, haverá sempre joio ali para confundir. E na tua plantação, na tua agricultura, lembre sempre que haverá ervas daninhas. É assim também na igreja. Na igreja há joio e há trigo. Há uma agricultura bonita, mas também a erva daninha. Você tem que ser ligeiro e esperto para captar quem são essas pessoas e saber trabalhar com tais pessoas. Último ponto para aplicação na nossa vida. Seja o mais claro possível. Seja o mais claro possível. Mas saibam que sempre haverá quem não desejará te compreender.
Sempre haverá um que não desejará te compreender. Não adianta você ensinar que ele não vai querer te compreender. Porque ele é legalista, ele já sabe tudo. Ele não quer que você transfira para ele nenhum conhecimento. Ele está aí muito mais para trazer transtornos do que para melhorar a tua vida e a condição da igreja de modo geral. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa lição nesta manhã. Que possamos aplicar a nossa vida, que a tua igreja possa ser edificada nesta manhã, que possamos alcançar mais vidas, que possamos nos alegrar, mesmo nesse período de pandemia, de reclusão, possamos estar firmados e alegres no Senhor. Abençoe os nossos irmãos da Igreja Batista Bortolândia, abençoe demais ouvintes que nos escutam aí do outro lado, que sejam abençoadas, tanto vocês como a família de vocês. Oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a logo mais, às 19 horas, realizar um culto em suas casas e ouvir a mensagem que eu trarei para vocês à noite, a mensagem do Senhor Jesus. Deus te abençoe, um ótimo domingo, seja sempre abençoado pelo Senhor que nos criou.